Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Projeto Enem em Ação. Eu sou o professor Arthur, do Knapps Vestibulares, responsável por trabalhar biologia com vocês. Lembrando que o professor Paulo Valim, do Química em Ação, professor Ives Urquiza, do Física Total, e o professor Gustavo Viegas, do Toda Matemática, são os responsáveis por trabalhar os demais conteúdos. Nos canais deles vocês também podem encontrar aulas incríveis que vão te deixar afiadinho para o Enem no final do ano. Hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2013, bastante interessante, que você vai poder ver no slide que eu coloquei. Dá uma olhada. Bom, como você já deve estar cansado de me ver falar, as questões do Enem geralmente trazem um texto e uma pergunta sobre esse texto. A gente vai ler então primeiro a pergunta para saber o que a gente vai procurar no texto. A pergunta diz então: considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Então, a gente vai ter um médico aí nesse texto que fez um experimento e esse experimento trouxe alguma contribuição para a saúde humana. A gente vai ter que ler o texto então tentando identificar qual foi essa contribuição. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, o texto diz, milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Bom, Jenner então fez um experimento muito importante, apesar de muito inconsequente, e que violaria todas as regras de bioética que a gente tem hoje. Então o que ele fez? Ele pegou o vírus da varíola bovina, que é muito semelhante ao vírus da varíola humana, mas nos humanos não causa grandes danos, e inoculou nesse menino. Até aí tudo bem, o menino ficou um pouquinho lá, doentinho, depois melhorou. Depois, num ato de grande inconsequência, Jenner pegou o vírus da varíola humana e inoculou no menino. O que aconteceu? Nada. O menino não ficou doente. Claro, poderia ter morrido? Poderia, mas Jenner descobriu então que ele não fica doente. Jenner descobriu que quando a gente é então contaminado por alguma coisa, o nosso sistema imunológico, claro que ele não sabia dessa coisa a nível celular que a gente sabe hoje, mas ele sabia que o organismo reagia contra esse agente contaminante e então adquiria uma capacidade de responder melhor a esse agente contaminante em próximos contatos. Hoje a gente chama isso então de memória imunológica. Jenner foi o cara que descobriu então a vacina. Ele descobriu que se a gente pegar um vírus enfraquecido e colocar ele numa pessoa, aquela pessoa se torna capaz de responder a contaminações pelo vírus não enfraquecido depois. Então, basicamente, Jenner foi o responsável pela descoberta da vacina. E agora a gente vai olhar e ver qual das alternativas, então, tem a ver com isso que a gente discutiu aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá, a alternativa A diz que ele descobriu que a contribuição desse experimento foi a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. A vacina faz justamente isso. Então, a alternativa A já é a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, olha lá. A alternativa B diz que ele começou então a compreender que vírus pode se multiplicar em matéria orgânica. Nada a ver. Ele descobriu um meio de prevenção, não é verdade? Então, olha lá, na alternativa C, ele diz o tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. E quando a gente fala em vacina, a gente não está falando em tratamento, né? A gente está falando em algo que você toma para não pegar a doença e não para se tratar da doença. Então, não é tratamento, é prevenção. A alternativa D diz que o experimento permitiu o estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Não podemos dizer que o que ele fez foi muito ético, não é verdade? E a alternativa E diz pra gente a explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. E não é essa a grande descoberta. A grande descoberta é a vacina que atua na prevenção das doenças, tá bom? Lembrando então, acessa os outros vídeos do nosso canal, caso você não tenha compreendido o que a gente discutiu, ou caso você queira se aprofundar mais, caso você queira estudar outros assuntos. Então, se inscreve aqui no nosso canal e dá um joinha aqui no vídeo que você ajuda bastante a gente, tá bom?
Lembrando também que os professores dos nossos canais parceiros têm ótimas aulas para você em Química, Física e Matemática, que a gente vai então trabalhar junto para você ter sucesso no final do ano. E espero ver vocês comemorando a aprovação. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.